O processo produtivo do chocolate começa com a torra de cacau, a qual possui uma máquina chamada torrador de cacau. A máquina de torra aquece os grãos de cacau, liberando seu aroma e sabor característicos. Ela ajuda a reduzir a umidade dos grãos, tornando-os mais fáceis de processar. Ela facilita a remoção das cascas na etapa seguinte, prepara os grãos para a moagem, transformando-os em massa de cacau, e é essencial para garantir a qualidade e o sabor do chocolate. A próxima etapa do processo produtivo do chocolate é a moagem, a qual tem uma máquina chamada refinador coloidal de chocolate. Na moagem, os pedaços de cacau são triturados até se transformarem em uma pasta lisa e uniforme, chamada de massa de cacau. Esse processo aquece naturalmente o chocolate, liberando sua manteiga e realçando o sabor que conhecemos e adoramos. A terceira etapa se chama prensagem, a qual tem a máquina chamada prensa hidráulica para óleo de cacau. Após a moagem dos nibs, obtém-se a massa de cacau, que é colocada na máquina de prensagem. Essa máquina aplica alta pressão sobre a massa, fazendo com que a manteiga de cacau seja extraída em estado líquido. O material sólido que sobra, chamada de torta de cacau, é posteriormente moído para se transformar em cacau em pó. A quarta etapa se chama mistura, que possui uma máquina chamada tanque de homogenização. A gente produziu um plano de manutenção preventiva que se baseava na lubrificação, troca de peças e pintura, calibração e verificação mensal dessa máquina. O processo de mistura combina a massa de cacau com outros ingredientes, como açúcar, leite em pó e manteiga de cacau, dependendo do tipo de chocolate. O objetivo é criar uma massa homogênea, como já diz no nome da máquina, garantindo que todos os ingredientes se incorporem bem, o que deixa o chocolate uniforme em sabor e textura antes do refino e conchagem. A próxima etapa se chama refino, a qual tem uma máquina chamada refinador de rolos para chocolate, e fizemos um plano de manutenção preventiva que se baseia na limpeza, inspeção, lubrificação, verificação, calibração e troca de óleo. Cada uma dessas etapas possui uma frequência diferente. A máquina de refino tritura a massa de chocolate até deixá-la extremamente fina, eliminando qualquer grão ou textura áspera. Isso garante que o chocolate fique suave e cremoso, pronto para as etapas seguintes de conchagem e temperagem. A etapa seguinte é a temperagem, que tem uma máquina chamada temperadeira de chocolate. Seu objetivo é garantir brilho na superfície, evitar manchas embranquecidas, flat bloom, dar snap, que é a quebra seca e limpa ao partir, manter textura suave. Em resumo, prepara o chocolate para moldagem ou banhos, deixando-o bonito, estável e com textura ideal. A moldagem tem uma máquina chamada túnel de resfriamento para chocolate. Seu objetivo é a dosagem, que coloca a quantidade exata de chocolate no molde, a vibração, que remove bolhas de ar e ajuda o chocolate a se espalhar, a distribuição uniforme, preenche bem todos os cantos do molde, o pré-resfriamento, que inicia o endurecimento antes de seguir para o túnel de resfriamento, e, em resumo, é a etapa que dá a forma e a aparência final ao chocolate antes da embalagem. Por fim, temos a embalagem, que sua máquina se chama embaladora Flowpack horizontal, e fizemos um plano de manutenção que se baseia na embalagem, limpeza, lubrificação, verificação e inspeção, cada uma dessas etapas se variando da frequência mensal, semanal e diária. A embalagem se baseia em receber as barras, bombons ou tabletes após o resfriamento, e também o envoltório, que aplica o papel, alumínio, o filme plástico e em volta do chocolate, a selagem, que fecha a embalagem garantindo proteção contra a umidade e contaminação, a rotulagem, que insere rótulos, informações nutricionais e códigos de lote / validade, a organização para expedição, que agrupa e embala em caixas para transporte e, em resumo, protege, conserva e apresenta o chocolate para venda mantendo qualidade e higiene. Aqui está o fluxograma: necessidade de compra, solicitação de compra, análise e comprovação do requisito. Aprovado? Caso não, volte à necessidade de compra. Caso sim, cotação com fornecedores, escolha do fornecedor, emissão de ordem compra, recebimento da mercadoria. Mercadoria com erro ou avaria? Sim, devolução do produto. Mercadoria com erro ou avaria? Não. Lançamento no sistema. Controle do estoque. Pagamento ao fornecedor e fim do processo. Riscos físicos. Máquinas de moagem, coagem e temperagem podem causar cortes ou esmagamentos, ruídos de equipamentos pesados, temperaturas elevadas em forno ou tanques de chocolate derretido. Riscos químicos. Produtos de limpeza, detergentes, sanitizantes, ingredientes alergênicos ou conservantes. Riscos biológicos. Contaminação por fungos ou bactérias no cacau,
ou nos produtos acabados. Riscos ergonômicos: levantamento de saco de cacau e caixas de chocolate, posturas prolongadas em linhas de produção ou embalagem. Normas regulamentadoras NRS. NR6. EPIs para operação de máquinas e manuseio de produtos quentes protege contra queimaduras, cortes e impacto. NR12. Segurança em máquinas de moagem, coagem e embalagem e evita acidentes com partes móveis e prensagem. NR17. Ergonomia nos postos de embalagem e armazenamento previne lesões por esforço repetitivo e levantamento de peso. NR23. Prevenção de incêndios em cozinha, fornos e áreas de armazenamento, minimiza risco de fogo em áreas quentes e oleosas. NR23. Sinalização de segurança em áreas de risco e saída de emergência, facilita a comunicação visual e a evacuação. Medidas preventivas, EPI por cada setor. Recebimento de cacau são luva, máscara e botas antiderrapantes, moagem coagem, capacete, protetor auricular, luvas térmicas e avental. Temperagem e moldagem, avental resistente a calor, luvas térmicas e botas. Na embalagem, luvas, touca, máscara e calçado fechado. Logística e expedição, luvas, colete refletivo e calçado antiderrapante. Medidas preventivas com os EPCs. Barreiras e proteções nas máquinas, ventilação, exaustores em áreas quentes, extintores e sprinkles, estratégias, pisos antiderrapantes e sinalização de áreas molhadas. Plano de emergência. Procedimentos em caso de acidentes. Interromper imediatamente a operação da máquina ou do setor afetado. Acionar o responsável pelo setor de segurança. Aplicar primeiros socorros e encaminhar a vítima ao atendimento médico. Isolar a área para investigação e prevenção futura. Contato de emergências. Grupo de bombeiro 193, SAMU 192. Treinamentos de capacitação. Programas de treinamento em segurança. Integração com normas de segurança de fábrica. Uso correto de EPIs e EPCs. Procedimentos de higiene da manipulação de alimentos. Primeiros socorros e evacuação de emergência. Treinamentos obrigatórios. Novos colaboradores. Integração e segurança alimentar. Reciclagem anual dos EPIs, primeiros socorros e manipulação de alimentos. Treinamento específico para operadores de moedores, conchas e fornos.